Olá, muito boa tarde, gente. Mais um sábado e mais um programa Momento da Cultura, aquela horinha em que você destina para ouvir curiosidades, entrevistas e muito mais aspectos de novidades sobre a cultura da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Com vocês aqui, o nosso locutor de sempre, Eliel, que nos últimos 16 programas esteve com você durante uma hora, pegando das 3 até as 4 horas, com vários entrevistados dos mais diferentes segmentos. E hoje, para finalizar o último programa desse projeto incrível pelo qual eu tive o prazer imenso de participar, meu amigo, meu colega de trabalho e meu caro camarada das antigas também de escola, meu caro que representa o agente territorial aqui da nossa macro região de Pernambuco, a Mata Norte, produtor cultural, produtor musical, um cara realmente é mil e uma utilidades, certo, meu amigo Edson? Bem-vindo ao programa, meu amigo. Muito obrigado, Eliel. Meu boa tarde a você, a todo mundo que está aqui nesse estúdio e ao povo que está ligadinho aí na Rádio Vicência. Como os últimos programas, gente, que eu estava realizando, eu estou mudando a forma como estou fazendo o programa e hoje, como o último programa, não vai ser diferente. Vamos pegar justamente no começo do programa com uma entrevista e assim seguindo com o decorrer dela, falando sobre notícias, novidades e qualquer outra coisa com o ramo cultural da nossa cidade. Então, sem mais delongas, já comecei realmente a falar um pouquinho do meu amigo aqui, mas para quem não conhece, quem é Edson, meu amigo? Você pode explicar? Edson é um vicenciano, nascido e criado, hoje com seus 28 anos, fotógrafo, produtor cultural, produtor musical, assim, mil e uma utilidades que nem Bombril, de títulos que as pessoas gostam, né? Sou agente territorial de cultura pelo Ministério da Cultura, responsável pela região Goiânia-Timbaúba, que abrange Vicência e mais 10 municípios aqui ao nosso redor. Também sou embaixador da juventude pelo Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes, né, a ONU, que a gente busca juntar esse trabalho da cultura e da educação em busca dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Edson, antes de realmente começar um pouquinho para te conhecer e falar um pouquinho da sua vida, uma coisa que já até me perguntaram para mim, qual é realmente a titularidade do que é um agente territorial? Tu pode explicar um pouquinho ao público? Os agentes territoriais são um elo entre um órgão que normalmente a gente vê muito grande e distante, que é o Ministério da Cultura, e o povo que está no território, os fazedores de cultura, os agentes culturais de modo geral. Tanto que, para passar na seleção dos agentes territoriais, você tinha que ser, obrigatoriamente, fazedor de cultura. Por isso, esse projeto ele veio através do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, para que a gente conseguisse fazer mapeamentos, estudos, cartografias em relação às manifestações culturais dos territórios. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, então não tinha como botar um agente em cada município, foram divididas por regiões imediatas. No meu caso, Goiânia, Timbaúba, que tem aí 11 municípios. E o nosso dever é estar acompanhando o que está acontecendo na cultura dentro desses municípios, é nossa responsabilidade, fazendo os nossos relatórios, mandando tudo lá para cima, para que o Ministério tenha a ciência das dificuldades, das facilidades, das necessidades e consiga ir ajustando as políticas públicas de incentivo à cultura para que ninguém fique de fora. Edson, se chegar alguém e quiser, por exemplo, tirar alguma dúvida a respeito de algum ciclo de editais ou qualquer outra forma referente à cultura, ele pode se comunicar com você? Pode e deve, porque nós temos as informações pertinentes aos editais que estão ocorrendo aqui na nossa região e também podemos indicar formações que vêm acontecendo através do Comitê de Cultura de Pernambuco, através do programa Buscativa da PNAB. Então, tem diversos caminhos que os agentes culturais podem percorrer e nós estamos aqui para indicar esses caminhos para que eles possam ir. Então, fica esclarecida aquela dúvida, gente. Para quem quiser realmente tirar dúvidas sobre outro assunto referente à cultura, ou até mesmo um comitê ou a Secretaria de Cultura aqui de Pernambuco, pode falar com meu amigo Edson. Procure nas redes sociais. Como é que é seu meu amigo? Edson Ramos, todas as redes sociais. Pronto. Então, é isso, gente. Agora, matando justamente esse pontozinho inicial, que é para tirar aquela dúvida que o pessoal me perguntou, e agora vamos justamente com o próprio cara para falar isso.
Chegamos agora, vamos ao ponto de falar um pouquinho agora sobre a vida social dele. Quem é Edson? Como foi seu primeiro contato? Como é que foi sua carreira até agora na cultura? E como está seus projetos atuais e futuros? Edson, primeira coisa que eu vou perguntar é como foi esse teu primeiro contato com a cultura? Realmente uma base cultural, algo que você fez de inicial a respeito disso? Meu primeiro contato com arte e cultura de forma geral foi com a música, né? Dentro de casa, primeiramente. E ali por meio de 2010, 11, 12, eu iniciei na banda musical Severino Vidal, que hoje é da EREM Padre Guedes, na época era só Padre Guedes mesmo. E lá tive o acolhimento de pessoas como Humberto, Quinquinha, que foram as primeiras pessoas que me mostraram o que é a música como arte. Todas as suas nuances, o que é uma partitura, o que são as notas, como se manuseia aquele determinado instrumento. E o primeiro contato que eu tive foi graças a essas pessoas, graças a esse grupo, que eu acredito que venha perdendo espaço dentro dos colégios ultimamente, né? Os jovens não vêm tendo tanto interesse nas bandas e fanfarras. Porém, existe ainda um grupinho, uma força que respira, e sou muito grato a essas pessoas, a essa oportunidade, por ter iniciado ali meu contato com a cultura e me apaixonado a partir dali. Me recordo daquela época, eu estudante e tudo mais, ouvia de vez em quando algumas músicas, bolinho, CDs. Ah, tem isso aí. Essa história do bolinho CD começou mais ou menos na mesma época. E nessa época eu estava estourando essa sensação de quem tinha um computadorzinho em casa ali, pelo menos, baixava o CD do artista, colocava a sua vinheta, que era alguém falando o seu nome, né, um locutor falando o seu nome, e disponibilizava aquilo para download em grupos regionais. Então você tem um grupo ali de Vicência no Facebook, você jogava lá o link, o pessoal ia e baixava e botava para reproduzir a música, e seu nome estava aí pelo mundo, né? Também, não me lembro por quantos anos, mas eu fiz esse trabalho, um trabalho que eu não ganhava nada, mas achava divertidíssimo. E vez ou outra, a gente passava na rua e tá ali bolinho CDs, então era muito legal você escutar seu trabalho sendo reproduzido. Edson, meio que pegando um pouquinho nesse ponto de intimidade, para quem não conhece, no caso o apelido do meu amigo aqui é Polo, tu pode falar um pouquinho sobre esse apelido, cara? Então, eu hoje faço muita coisa, mas eu sempre fiz muita coisa. Na época, mesma época que eu entrei na banda, eu também fiz parte do time de handebol da Erem Padre Guedes, por muitos anos, até eu sair. E eu acredito que na primeira viagem que a gente fez, se não me engano, para Timbaúba, a gente ficou uma semana lá jogando no regional. Começou esse apelido, porque na época eu estava um bolinho mesmo, e aquele negócio de novato, né? Quando o novato entra no grupo, ele tem que ser apelidado, e foi dessa época, eu não lembro exatamente a pessoa, mas dali ficou. Eu também nunca peguei pilha com isso não, e é minha marca. Tem muita gente, principalmente aqui próxima, que não sabe o meu nome, mas sabe o meu apelido. Senhor Bolo. Cara, eu vou até continuar o programa agora, se você me permitir, ficar falando realmente justamente desse apelido. Que pegou, vontade, não tem o que falar, realmente é a tua marca agora. Fique à vontade. Bolo, agora você me fala um pouquinho sobre os primeiros passos na sua carreira, como realmente a parte artística da música, como um produto cultural, nesse aspecto. Juntando esse meu trabalho de divulgar CDs, esse trabalho de ser músico na banda, tudo que envolvia a música foi me atraindo mais. E eu sempre gostei de eventos, não somente de estar nos eventos, mas de ver como funcionavam por trás. É muito bonito você ver ali tudo funcionando, mas tem uma galera que faz aquilo acontecer. E eu sempre me interessei pelo backstage e fui procurando oportunidades aqui mesmo na região de trabalhar em festa, fazendo festa. Fiz diversas, 14, 15, 16 anos, novinho ainda, ajudando, né? Vendia um ingresso ali, ficava dando recado ali. A partir de um momento que eu conheci o Juvenal, que foi secretário de Cultura aqui, hoje vereador, e o Juvenal me deu a oportunidade dentro da Sem Noção Produções, que era quem fazia o bloco Sem Noção, né? Fiz ali com o pessoal alguns anos do Sem Noção, ainda fiz 1 ou 2 anos de Bloco do Povo. E por questão de estudo, quando eu tive que estar saindo para o Recife estudar, acabei me separando, também acabei deixando todas as outras atividades de lado
Mas foram anos muito proveitosos em relação ao conhecimento, a como funciona todo o processo de uma banda, de escolher, de ver a viabilidade do evento dentro do município, por quantidade de pessoas, por faixa etária. Você vai escolhendo qual é o melhor artista para aquela região, e você vai fazendo o orçamento, aí vai falando com o pessoal do equipamento, vai montando toda essa cadeia para que no final o público possa ter um evento agradável. E eu aprendi bastante com esse pessoal. Também fiz a Festa dos Músicos por muitos anos. Dava umas pausas, voltava, mas o Olavo também me deu essa oportunidade de estar na Festa dos Músicos, que é o maior encontro de músicos que se sabe, pelo menos eu acredito que seja do Brasil, a maior comemoração para músicos do Brasil, acredito que seja a Festa dos Músicos. E, então, colecionei também vários anos de trabalho nela, que me deu um repertório ainda maior de conhecer os artistas como seres humanos também, né? Tem toda a questão da organização, mas você, quando está no backstage, você conhece as pessoas de verdade como elas são. O artista que você vê é uma coisa, o humano que está ali é outra coisa, então também isso é sensacional, você conhecer essas pessoas. Tem gente e gente, né? Tem gente que é legal, tem gente que não é, mas para mim eu só tenho coisas boas de todo esse trabalho. O que mais eu posso citar sobre a respeito dessa mesma época? Fora realmente Olavo, Juvenal, se estiver ouvindo, gente, um abraço para vocês. Um abraço. Tem mais algumas pessoas que, por exemplo, te trouxeram realmente ao mundo novo, referente à produção em si? Tem, porque existem diversos tipos de produção, né? E em 2020, 2021, se não me engano, eu conheci o jovem Antônio Neto, que tinha chegado aqui em Vicência depois de ter passado a temporada no Recife, um estrangeiro, um estranho, e fui lá ver o que estava acontecendo, porque ele tinha um espaço, ele fazia umas coisinhas. Eu sempre fui vizinho do Mestre Calu, sempre. Por mais que quando eu era pequeno eu ainda tinha medo dos bonecos, mas depois que cresci eu passei a entender o valor deles. E quando eu conheci o Antônio, ele me falou dessa vontade de tomar conta da carreira do mestre por causa de algumas situações chatas que vinham acontecendo, né? Alguns contratos injustos, que infelizmente acontecem no meio artístico, principalmente quando a pessoa não tem instrução. E eu me vi ali naquele momento instigado a participar daquela situação. E por coincidência, a gente caiu na mesma época da pandemia, infelizmente, mas da primeira Lei Aldir Blanc, desse primeiro grande processo de distribuição de recursos. Naquele momento, como um auxílio emergencial, a maioria das pessoas de Vicência, na verdade, ninguém tinha visto um edital daquele na vida. A gente participou da reunião, do lançamento do edital, e viu que as pessoas por si só não conseguiriam fazer as inscrições. Não que fosse tão complexo, mas era o suficiente complexo para afastar muita gente. E muita gente que naquele momento precisava daquela renda, por mais pequena que fosse. E nós, sendo pessoas já mais entendidas de um computador, de mexer na internet, de saber entrar no site, baixar um documento, preencher um negócio no Word, imprimir essas coisas básicas, mas a gente sabia fazer, a gente viu essa como uma oportunidade de agir não só pelo Mestre Calu, mas pela cultura de Vicência como um todo. Tanto é que, desse momento até agora, a gente não para a produção de projetos, e os produtores culturais, é bom frisar, eles são importantíssimos dentro da cadeia cultural. Sem eles, muita gente fica sem recurso e muita gestão, seja municipal ou estadual, fica sem fazer a distribuição, que é ruim para todo mundo. Então é preciso andar de mãos dadas com os produtores para que todo mundo tenha acesso ao recurso. O trabalho do produtor, ele é totalmente legal, ele tem todas as prerrogativas do mundo para poder existir. Tanto é que dentro da cultura não se discute se o produtor tem que existir, tem que fazer projeto ou não. Porque não há lógica, isso aí eu vou dizer como ponto de vista meu, mas muita gente concorda que não há lógica eu ser de uma gestão, seja municipal ou estadual, lançar um certame de seleção, lançar um edital, e eu mesmo fazer a inscrição das pessoas. Isso é uma intervenção direta no processo de seleção, isso não pode acontecer. Todos esses valores da cultura, eles vêm do governo federal, em sua grande maioria, e os estados e municípios têm o dever de operacionalizar a distribuição do recurso. E somente. Não se pode tomar decisão arbitrária porque gosta, porque não gosta. E como agente territorial, a gente observa também essas situações acontecendo porque temos como dever de registrar isso acontecendo. Entendeu? Acaba que tudo que eu faço na minha vida se junta nos mesmos lugares e a gente vai indo.
O meu caro, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de, como posso dizer, linguagens diferentes, que você saiu um pouquinho realmente da sua linguagem que veio inicial e veio para uma nova, e experiências novas que você obteve justamente com essa parte de movimentação entre linguagens diferentes da cultura. A cultura ela é infinitamente diversa, a gente sabe disso muito bem, diga-se de passagem. Daqui a pouco a gente vai estar tomando um moleque pelo meio do mundo, saindo daqui. Uhum. E é muito bom conhecer essa variedade cultural porque a gente está conhecendo o nosso território. A nossa região ela tem manifestações específicas. A região vizinha pode ter uma igual? Pode, mas normalmente ela tem outros tipos de manifestações. Isso aí a gente pode falar de município para município, de região para região. Isso vai mudando. Você vai lendo aquela região através da sua cultura. Da mesma forma que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente vai comer. Vai experimentar aquele local pela gastronomia. A cultura serve da mesma forma. Então, poder passear dentro desse universo cultural, para mim, é uma honra muito grande. Porque eu conheço mais do meu território e dos outros territórios. E entendo, como um todo, a cultura brasileira, né? E a gente pode passar um ano falando só da cultura de Pernambuco. Isso aí é inegável. Nordeste passa mais 10. Vai falar da cultura do Brasil inteira, são 100 e poucos anos. E eu particularmente passei, iniciei na música, né? Fui para essa questão da produção, que ainda é música, mas se lida com também outras áreas. Entrei na fotografia como um hobby, sempre gostei de fazer fotos, só tinha um telefonezinho ali, o telefone que eu tinha eu fazia foto, até em um momento consegui comprar minha primeira câmera. E fui indo, hoje eu tenho a 13, a produtora audiovisual, tenho alguns curtas-metragens no YouTube, só falando dessa área do audiovisual. Aí na área de cultura popular, tem a participação nos maracatus, né? Alguns como diretoria, outros como produção. Tem a participação no Presépio Mamulengo Flor de Jasmim, que é da onde a gente herda o conhecimento e cria o Presépio Mamulengo em versão brasileira, do qual eu sou brincante. Então, além de trabalhar com o mamulengo de forma burocrática, a gente também brinca. Tem também toda a questão, já foi música, produção, trabalho técnico, maracatu, mamulengo, e as outras que eu acabo consumindo por estar nos locais ou até por buscar mesmo, que eu gosto. Então gosto muito de cavalo marinho, gosto muito do maracatu rural, como já disse, mas do maracatu nação. Na verdade, eu não deixo passar nenhuma manifestação cultural aqui da nossa região e para mim é uma honra poder trabalhar com isso, ter como obrigação estar dentro desses territórios e conhecendo essas pessoas e grupos diferentes. Só dando um adendo, gente, a penúltima pergunta, até mesmo que Edson falou, por isso que até mesmo a gente tem que se frisar, o produtor cultural, ele é alguém extremamente realmente importante a estar com a gente, para trazer realmente a pessoa que produz a arte a realmente ser incentivada a fazer isso, por meio de lei de incentivo ou qualquer outra forma de conseguir recursos para manter isso. Por isso que algumas pessoas até falam para mim, mas o produtor realmente é necessário? Sim, é necessário. É ele que faz realmente o papel de produzir cultura no seu estado, município, macro-região, independente do lugar. Realmente é ele que leva, às vezes, a cultura nas costas, por assim dizer. Bom, dando continuidade à nossa entrevista, Edson, tu pode compartilhar algum projeto ou projetos seus que, no caso, no passado, que trouxeram realmente você a uma nova visão sobre algum aspecto cultural ou alguma outra coisa referente à sua vida? Falar de projetos é difícil porque nós temos centenas, né? Uhum. Centenas de projetos. Mas para mim o que mais vale dentro de um projeto cultural, principalmente falando de formações, é quando você deixa um conhecimento ali. Aquele conhecimento que você está compartilhando, muitas das vezes, ele pode ser utilizado como uma forma de sobrevivência financeira, sobrevivência até psicológica mesmo, muita gente precisando de apoio, muita gente sem nada para fazer, viciado o dia inteiro no telefone. E quando se depara com uma cultura que lhe interessa, né, que ela sabe reproduzir, essa pessoa normalmente ela vai se desenvolvendo. Então acredito que as ações formativas, não que as outras sejam inferiores, mas elas são mais impactantes porque pelo menos uma pessoa ali vai levar aquilo para frente e vai se salvar por meio dessas ações. Eu penso muito nisso. Os projetos que a gente faz, eles têm que ter
como finalidade salvar as pessoas. Não somente difundir a cultura, mas você deixar algo ali que faça com que aquela pessoa ela se reconheça novamente. É muito importante quando a gente chega, por exemplo, numa comunidade quilombola como Trigueiros, onde a gente atua, que nós possamos mostrar para eles o que é uma cultura quilombola, porque eles precisam se identificar como, a gente tem que explicar toda a situação de luta, resistência, o que é a simbologia daquele local ali. Não precisa você seguir nenhum tipo de religião específica, mas você precisa entender onde você está. E saber o pertencimento do que você faz parte. Né? Você precisa saber de onde os seus costumes vieram, de onde, por que a sua região está formada. Você precisa entender em que local daquela região urbana ou rural você se encontra. E a cultura, ela norteia todas essas questões. Mais um adendo sobre esse aspecto, sobre projetos. Quais foram os momentos mais memoráveis que você se recorda desses projetos? Os momentos mais memoráveis são com o Mamulengo, porque são, assim, é um brinquedo que traz mais emoção quando ele se apresenta. E normalmente quando a gente vai para locais distantes, existe uma aceitação muito grande do público, as pessoas se emocionam, principalmente adultos. E é muito interessante você acompanhar esse processo de uma revisita à infância daquelas pessoas, e elas vêm falar depois, eu via isso quando era pequena, que eu passava não sei aonde tinha. E sempre são esses momentos que acabam sendo mais emocionantes, porque as pessoas realmente chegam e choram e pegam as redes sociais para acompanhar, para rever aquilo, para se preencher com aquele sentimento que um dia elas tiveram quando eram crianças, né? Realmente. Acho que até um dos pontos que eu posso me citar, afinal a gente faz parte do Mamulengo também. É uma apresentação que a gente fez acho que foi próximo do Ceará, não me recordo bem o nome específico, que foi o nosso. Não foi o Mamulengo, foi o Jasmine, foi o Invenção Brasileira, onde as crianças se reuniram e brincou com a gente se divertiu bastante. Até quem for seguir meu amigo Edson aqui, você que está acompanhando também aí no vídeo, que eu vou postar também no YouTube. Lembrando, gente, todos os vídeos, todas as entrevistas vão pro YouTube, tá? Vejam também lá no Produtora Aura. Qualquer coisa também pode seguir as redes sociais também do meu amigo Edson 13 também para acompanhar o que vai ser postado lá. Não só desse projeto, como projetos futuros. Mas enfim, lá você também vai ver uma fotografia justamente desse momento específico, onde as crianças se reuniram, os adultos se reuniram, a gente tirou uma foto memorável. Acho que foi o momento mais alto até agora, né, do Invenção Brasileira. Agora, Edson, falar um pouquinho sobre as suas conquistas, realmente algo importante na sua vida em si até agora, na sua carreira como produtor cultural. Quais foram as mais significantes e as que trouxeram o maior impacto para você? As conquistas mais significantes são quando a gente consegue executar o projeto independente do valor e ele termina como planejado. Você tem o público, você tem o engajamento das pessoas durante o projeto e ele termina tudo certo, sabe? Ninguém chateado, isso para mim é uma conquista, e todo o projeto ele é tratado dessa forma, entendeu? A melhor sempre vai ser a próxima. Então o melhor projeto é o próximo, a melhor conquista é a próxima. E da gente conseguir realizar centenas de projetos e finalizá-los de forma satisfatória, não somente para nós, mas para quem está fornecendo o recurso financeiro, né? Porque se você fizer uma coisa abaixo da qualidade, você leva uma bronca muito grande, a gente fica muito feliz. Porque essa é uma conquista, como aprovar um projeto por si só é uma conquista muito grande, independente do valor. Vale ressaltar que todo concurso tem sua concorrência. Se a gente conseguiu aprovar aquele projeto é porque ele se destacou, ele pontuou mais na avaliação. Isso é fruto de um trabalho não somente do currículo do artista, mas como do produtor que escreveu, de quem montou as planilhas. Aí vem para quem vai fazer toda a parte administrativa do projeto, quem vai fazer a parte da produção e execução, quem vai fazer a finalização. Terminar isso é uma conquista muito grande. Quem faz projeto sabe que finalizar o projeto é a melhor conquista que existe. Você fez o trabalho valer. E qual foi aqueles que trouxeram o maior impacto realmente na sua vida como pessoa, como profissional em si? O Jovens Rurais em Ação, que é a minha formação através da empresa de audiovisual, da 13 Produtora, que vai mudar de nome em breve, onde eu consegui compartilhar um pouco do conhecimento que eu acho que eu tenho com vários jovens aqui da região, e foram dias muito proveitosos. E a partir dali eu conheci diversas pessoas que pouco tempo depois
E eu as vi trabalhando no audiovisual, fazendo seu dinheiro, conseguindo sobreviver. Óbvio que eu não vou colocar para mim esse mérito de ter formado essas pessoas. Eu quero dizer que é bom ter contribuído. Então, de alguma forma, ela vai levar para a vida ali, para aquela função dela naquele momento, parte daquele conteúdo que a gente compartilhou. Então, o projeto Jovens Rurais, para mim, hoje, ele é o de mais impacto. Existe também o Festival Viva Calu, que é a celebração que a gente faz praticamente ali pertinho do finalzinho do ano, que é como se fosse um ciclo se fechando, a gente comemora as coisas e parte para o planejamento do próximo ano. Então, o Viva Calu por si só é grandioso e a gente quer que ele aumente ainda mais. Para o futuro, a gente tem a Rede Urbana de Aprendizagem, que é uma organização criada e dirigida por mim, com a companhia de vários outros amigos culturais, inclusive o próprio Eliel. Através da arte e cultura, nós vamos oferecer um caminho, uma fuga para jovens, crianças e também para adultos da violência, da falta de assistência. Através da rede urbana, a gente vai fazer caminhos de paz para que essas pessoas, principalmente esses jovens, possam seguir. Muito obrigado por ter compartilhado também isso, Edson. Gente, já é 3h28, passou voando, praticamente metade do programa já foi. Eu vou dar um pontozinho agora realmente de um intervalozinho da nossa entrevista aqui para a gente falar um pouquinho das nossas notícias de hoje, nossas últimas notícias desse programa que vai ser finalizado. Com Edson, vai ter a apresentação do Mestre Calu, se não me engano, né? Vai ser aonde? E horário, meu amigo? Hoje o Mestre Calu e o presépio Mamulengo Flor de Jasmim estará em Condado, na Praça da Igreja Matriz, se apresentando a partir das 20 horas, das 8 horas da noite. Condado, 20 horas da noite. Para quem quiser ir, é necessário pagar alguma coisa? Não, totalmente grátis pela Prefeitura de Condado, para todo mundo que quiser ver. Quem for do Vicência quiser acompanhar, quem for da região que estiver ouvindo, vai ver que hoje tem o Mestre Calu brincando com mais de 60 anos de mamulengo e seus 80 de idade, como um menino. Realmente, o mestre não envelhece. De forma alguma. Para quem não conseguir acompanhar, ir para Condado e tudo mais, é só seguir o mestre nas redes sociais, que lá vai estar postado alguns trechozinhos que devem ter a apresentação. O @Edson. @Mestre Calu no Instagram e em todas as redes sociais. Perfeito. Falando mais sobre notícias, o Carnaval de Estudantes vai abrir oficialmente a folia aqui em Vicência. O Carnaval de Estudantes acontece nesta sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, abre oficialmente a programação carnavalesca de Vicência. Promovida pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, o evento contará com shows do MC Japão, Dodô Pressão, Ramon Diego e orquestra de frevo, reunindo jovens, cultura e tradição da nossa cidade. A próxima notícia vai ser sobre o Bloco do Povo, que 2016 promete muitos dias de festa. O bloco acontecerá no dia 16 e 17 de fevereiro, a partir das 2 horas da tarde, no Corredor da Folia, que acontecerá na Avenida Estefânia Carneiro. A programação inclui atrações como Aldair Playboy, Carlinhos, Neto LX, Nanara Belo e Hit do Posto. Certo, minha amiga? E também contará com a orquestra de frevo, consolidando o bloco como uma das principais atrações carnavalescas do nosso município. Outra notícia também que já foram encerradas as inscrições para a PRENAB Ciclo 2 na categoria de multilinguagens, que foi, se não me engano, um dos primeiros realmente editais mais abertos de multilinguagens que abriu o Ciclo 2 do nosso estado. As inscrições da PRENAB 2 da categoria multilinguagens foram encerradas no dia 22 de janeiro, a partir das quase 5 horas da tarde. A iniciativa promovida pelo Estado integra a Política Nacional Aldir Blanc e visa fomentar projetos culturais que dialoguem com diferentes linguagens artísticas. O projeto segue agora para a fase de análise da proposta, então, para aqueles que produziram projetos, fiquem de olho no mapa. Lá vai dizer mais ou menos a fase da habilitação, documentos necessários e tudo mais para que o seu projeto dê tudo certo. A próxima notícia é que as inscrições estão abertas para o Rei Momo e a Rainha do Carnaval de Vicência 2026. A Prefeitura de Vicência abriu as inscrições no dia 22 de janeiro e encerrarão no dia 2 de fevereiro para eleger tanto o Rei Momo quanto a Rainha do Carnaval. Pode participar pessoas com mais de 18 anos,
sendo exigido peso mínimo para o rei Momo 80 quilos e para a rainha somente ser mulher. É. A premiação é de R$ 1.500 para as duas categorias. Só basta realmente você concorrer, se inscrever e conseguir ganhar. E as inscrições serão feitas pela Secretaria de Administração, Turismo e Eventos. E para mais informações, entre em contato pelo número 81 99674 2616. Outra notícia também que temos aqui no nosso município foi a oficina de frevo e pintura facial, que foi realizado no dia 23 de janeiro. Crianças de Vicência participaram de uma tarde repleta de cores, música, sorriso e muito frevo. A atividade proposta pelo momento da folia criativa e muita diversidade trouxe e reforçou a importância de ações culturais que fortalecem a convivência da cultura com a parte infantil do público, contando justamente com acesso para crianças da região da nossa Vicência. Para finalizar, sobre curiosidades, quiser meu amigo dar um adendo, tá? Se eu falar alguma coisa errada ou falar pouco, vamos falar um pouquinho sobre o cavalo marinho. Muito presente na Mata Norte Pernambucana, reúne mais de 70 personagens, que entre eles estão o Mateus, o Bastião, o Capitão, entre outros personagens, que se revezam entre dança e teatro, música e muito improviso. O mais curioso é que muitas falas são criadas na hora, misturando humor, crítica social, acontecimentos da comunidade, entre outros assuntos. Tradicionalmente apresentado entre o Natal e o Dia dos Reis, o cavalo marinho sempre funciona como uma forma de comunicação popular entre o povo e aquele que comenta sobre a realidade local de maneira divertida e simbólica. Fim das curiosidades e notícias, vamos voltar para a nossa entrevista. Meu amigo, uma coisa que eu até acho importante falar e comunicar, é uma pergunta até um pouco pessoal: como é que você consegue lidar com a parte de produção cultural, que eu falando realmente com uma pessoa que entende disso, é pesado, é complicado, e sua vida social, fora os outros aspectos também, afinal você é agente e representante da ONU. Como é que você consegue realmente segurar esse carrossel? Assim, conseguir eu não consigo não, né? Mas é uma, é uma escolha viver dessa forma. A gente perde muito, perde noite de sono, perde final de semana, perde feriado, muita coisa. Porém, a gente deixa muito. Acredito que todo ser humano ele vem para o mundo para deixar suas marcas, seja lá como for. Tem gente que faz música, tem gente que tira foto, tem gente que faz livros, poemas. E eu estou ali produzindo. Então, eu estou ajudando com que esses artistas consigam colocar a sua arte na rua. E para mim isso é extremamente satisfatório. Então, vale a pena toda essa correria. E estando tudo mais ou menos ali na mesma seara, fica até um pouco mais fácil. A gente vai para um lugar, resolve uma, duas coisas ao mesmo tempo, mas não é muito simples não. Qualquer pessoa que trabalha com produção entende que é loucura e que você viver assim 12 meses por ano é punk. Mas a gente vai seguindo porque se a gente não fizer, infelizmente, não vai ter quem faça. Realmente, isso é algo muito importante. Como é que é lidar também isso com a parte familiar? Afinal, agora você não é mais um cara sozinho na sua vida, não. Você agora está seguindo um novo ponto da sua vida também, uma vida adulta, agora com a família. Como é que é lidar com isso com a família, meu amigo? Tem que ser tudo muito bem conversado e explicado, porque são escolhas, né? Se eu escolher viver dessa forma, tenho que também colher as consequências, que infelizmente, vez ou outra, são perder alguns momentos, né? Ficar um tanto quanto distante, vez ou outra aparece uma viagem para outro estado e tem que ficar uma semana fora de casa. O bom é quando você, igual a mim, encontra uma pessoa que tem essa compreensão, porque eu já era assim antes e atualmente continuo da mesma forma, então ela já estava sabendo o que iria enfrentar. Óbvio que as coisas foram aumentando de nível com o passar dos anos, a importância, entre aspas, foi aumentando também, mas é tudo questão de diálogo, tudo se resolve com diálogo e aproveitar 100% os momentos que você está perto. Meu amigo, para quem quer seguir esse ramo de produção, quem você recomendaria para meio que introduzir esse mundo a essa pessoa, esse jovem que queira se trabalhar, realmente entrar nesse mundo
e quais são primeiramente os básicos de cursos que ele deve fazer para entrar nessa área? Indicar pessoas é difícil porque cada local tem seus produtores, mas procure o produtor local. Só aqui em Vicência tem 3 logo disponíveis sempre, 100%, que ensinam tudo que sabem. Mas se você for de outra região, estiver ouvindo de outro local, você tem diversos cursos em plataformas online, até mesmo do próprio governo e de órgãos diferentes que você pode fazer de forma gratuita. A gente tem o ENAP, a gente tem o ECAD, que é privada, mas também tem cursos gratuitos. Tem lá a escola do Senado. Então tem diversas opções de cursos online com certificado que você consegue fazer estreitamente direcionados à atuação dentro da cultura. Então é bom que a gente vê que os órgãos estão enxergando os fazedores de cultura e disponibilizando esses arquivos. Também existe um conteúdo que eu formulei dentro da minha atuação como agente territorial de cultura, levando formações aos territórios, junto com a minha companheira Jamile, que é produtora, que é agente territorial também, lá de Santa Cruz de Capibaribe. A gente fez um mapeamento das 2 regiões, tanto a minha quanto a dela, e consegui identificar que a maior fragilidade era esse não conhecimento sobre os editais, essa falta de tato com a tecnologia. A gente fez uma formação presencial, cada um em seus territórios, para identificar as maiores dificuldades. E depois dessa formação presencial, a gente veio com uma formação que ela é um conteúdo. Então a gente tem esse conteúdo, um PDF em si, para ficar mais fácil, disponível, um passo a passo de um reconhecimento de terreno, dos primeiros passos ali na trajetória cultural. Então quem tiver interesse pode entrar no meu Instagram, pode entrar no Instagram da Rede Urbana da Aprendizagem, da Jamile, e baixar esse guia, que é o Guia Prático para Projetos Culturais, onde a gente fez o estudo, montou o conteúdo, apresentou o conteúdo presencialmente lá na comunidade quilombola de Trigueiros. A gente também teve aqui com uma turma de um projeto audiovisual do Eliel, dentro aqui da Secretaria de Educação de Vicência, que abriu as portas e abre muitas vezes as portas para a gente. Então existe esse material próprio, meu, que é disponível, livre e reproduzível, e existem também diversos outros materiais para quem quer entrar. E eu fico também à disposição, quem me conhece, quem tiver meus contatos, que quiser falar comigo, a gente vai trocando ideia até você entender como é que faz um projeto. No YouTube, também contribuindo para ajudar meu amigo. No vídeo também, que eu estudo a minha formação do audiovisual, na aula dele especificamente, estou para postar semana que vem, vai estar o link também do PDF, juntamente com esse material que também vai para o YouTube, tá, gente? Então, para que você que está ouvindo, daqui para semana que vem você pode pesquisar a entrevista Edson, que no link embaixo deve estar realmente esse PDF para você. Voltando para nossa decorrer da nossa história aqui da nossa entrevista, meu amigo, você percebe uma evolução na sua carreira, na sua parte de técnico, produtor? Tu pode falar como é que está sendo essa evolução cada vez maior sua, meu amigo? Assim, eu tenho que perceber porque as pessoas percebem, né? E as pessoas vêm sempre dando esse feedback de que as coisas estão acontecendo e estão andando. O reconhecimento das Nações Unidas, por exemplo, a seleção para fazer parte da 7ª edição do Programa de Embaixadores da Juventude é parte desse reconhecimento, porque só seria selecionado quem tivesse realmente serviço prestado ali no seu território e que fosse e fizesse de verdade a diferença. E eu estar entre os selecionados eu acredito que menos de 100 pessoas no Brasil, se eu não estou enganado, que detém esse título. E Vicência tem 2 pessoas, diga-se de passagem, tem eu e tem o Anderson, que não mora aqui no momento, que mora lá no Recife, mas que é um grande ativista, faz parte do Greenpeace, que é o maior grupo de ativismo oceânico do mundo que a gente tem aí. E nós fomos selecionados na mesma edição por nossa trajetória, né? Cada um com a sua, e a minha, muito cultural, desde essa época de 2010, 11, 12, até o momento. Então, esse reconhecimento vem de títulos como esse, e da seleção para agente territorial também, porque para ser agente, como eu já disse, você tinha que ser fazedor de cultura. E diversos outros títulos e outras oportunidades que vêm aparecendo, e convites para participar de eventos, para falar, conversar, como hoje aqui. Isso faz parte desse reconhecimento. Também pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, quando as pessoas passam na rua e falam comigo porque fizeram algum curso que eu estava presente.
E até hoje essas pessoas lembram de mim, né? Então a gente volta para aquele pensamento de que nós estamos deixando alguma coisa ali para que as pessoas levem. E hoje ver pessoas que há 2, 3 anos fizeram um curso e ainda lembram, ainda dialogam comigo por causa desse curso, me mostra também essa evolução. Deve ser satisfatório, né? É demais, você sabe. Tu pode falar um pouquinho sobre os projetos atuais que você está executando, que você planeja executar? Falando de projetos culturais, existe uma diversa gama de projetos, uma quantidade grande para a gente executar agora em 2026, de projetos já aprovados, já com recurso disponível. Tem muita coisa, tem formação, tem apresentação, tem feira, tem artesanato, tem um bocado de coisa, tudo aqui para dentro de Vicência. Não somente os meus, os dos meus colegas também. E a rede urbana, a rua, que é o meu projeto mais ambicioso até o momento, essa organização que está ainda engatinhando, mas está já com esse conteúdo, o guia prático de projetos culturais é pela rua, com ali a assinatura do Ministério da Cultura, do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Então é uma coisa que foi bem feita e que está sendo desde o início bem desenvolvida e desenvolvida com calma para que a gente consiga atingir as pessoas e não de forma política de forma alguma, mas atingir as pessoas levando a cultura, porque um povo sem cultura é um povo sem identidade, né? Se os turistas vêm de fora para acompanhar o que a gente tem a oferecer, por que a gente mesmo não valoriza? Não tem sentido você ser de um local e não conhecer. Você não precisa brincar, você não precisa gostar, ficar lá no meio, tirar foto, mas você precisa saber que existe. E chegar em qualquer lugar do mundo e dizer, na minha região tem isso, isso e aquilo. Porque quando a gente vai para eventos culturais, é isso que acontece. De onde você vem, o que é que tem? Tem isso, isso, isso e isso. Vai se fazendo esse network. Então eu tenho que saber o que tem na minha região. Para me construir um brasileiro, um vicenciano, eu tenho que saber o que acontece aqui. Então, esses projetos que a gente desenvolve batem justamente nessa questão. Fala um pouquinho mais da atualidade, mais sobre o trabalho técnico em si. Tu quer compartilhar alguma experiência bacana que tu teve, no caso sendo agente ou representante da ONU? Pronto, como agente, as experiências são diversas. Por mais que nós não tenhamos a obrigação de estar fisicamente em todos os locais, até porque não tem como, né? É fisicamente impossível. Território muito grande. Mas conhecer e ser recebido pelas pessoas com um olhar de que finalmente chegamos ali. Óbvio que eu não sou o Ministério da Cultura em si, mas quando a gente se apresenta nos locais e as pessoas entendem que essa é uma tentativa do Ministério de quebrar essa distância, de tirar essa imagem de um órgão que está em cima de um pedestal e colocando pessoas de lá, da região, para trabalhar junto, quebra-se um paradigma muito grande, né? Se encurta essa distância, porque você poderia não ter coragem de falar com um superior que viesse lá de São Paulo. Mas comigo você tem, acontece isso, está faltando isso, e assim os problemas são esses, e todos os grupos enfrentam problemas. Então, como agente, nosso principal intuito é saber do que está acontecendo, para que o MINC em si saiba do que está acontecendo. Isso é muito importante, realmente. Saber sobre esses pontos, principalmente realmente esse ponto de quebrar essa distância, realmente que você às vezes tem essa sensação muito alta para ser alcançada, até para falar com eles e se comunicar com eles. Ter uma pessoa física próxima realmente é bacana de se ver. Vale ressaltar que o Comitê de Cultura de Pernambuco é presidido pela Joana Dark, a Jane, aqui de Vicência, que por anos ficou à frente do engenho Poço Comprido, que é muito engenho. É muito engenho, realmente. À frente do Poço Comprido, e que está aí à frente do Comitê de Cultura, modéstia à parte, sendo o melhor, ou um dos melhores, aí fica a critério de quem está ouvindo, do Brasil. Tanto é que as atividades que os agentes de Pernambuco desenvolvem são até um pouco diferentes das atividades dos agentes dos outros estados, devido a tanta essa organização do comitê, todo o apoio que eles nos dão, e também essa questão de que brasileiro é muito territorialista, brasileiro é muito brasileiro. Só que o pernambucano, ele é ainda mais. Pernambuco é um país e a gente não nega isso, a gente não vai virar as costas para isso de jeito nenhum. Estou eu aqui com a minha camisa de Pernambuco nas costas. Porque para onde vou, eu carrego comigo minha mochila de Pernambuco e é onde a gente chega, a gente busca fazer barulho para mostrar que a gente sabe fazer cultura. Um bom ponto que tua situação agora há pouco de aonde chega. Cara,
é muito complicado eu escolher um ponto específico da manifestação cultural que você faz parte, que realmente é maior presente da sua vida, mas qual foi realmente a experiência, você pode dizer que já foi para fora, através de qual segmento cultural para você? Não me lembro, né? Não tem como ser diferente, não, porque brincar de boneca é muito bom. Só quem sabe é que sente essa sensação e você fazer de meninos pequenos até meninos velhos sorrirem, chorarem, isso é indescritível, vale mais que qualquer dia, do que qualquer coisa. Então, o Mamulengo, para mim, ele hoje a minha expressão preferida, a maior, é que eu dou o máximo valor possível, que tem meu carinho todinho. Gente, Mestre Calu, se estiver ouvindo a gente, o Mestre Calu, um abraço pro Senhor. Se mudou nossas vidas, por assim dizer. Com certeza. Não, é um cara de coração gigante. Sem à toa que já chegou gente pra mim perguntando se a gente é neto dele. Gostaria, né? E a gente falou, olha, então, sangue não, mas por consideração, ele considera a gente como neto. Acredito que sim. E falando um pouquinho sobre esse aspecto realmente do Mamulengo em si, tu pode falar um pouquinho da tua experiência do começo até agora com o Mamulengo em si, com o Mestre Calu em si, meu amigo? Eu iniciei me aproximando da questão da produção. Então, o mestre brincava com todo o banco, que são os músicos, com o filho, com o Nicolas, levantando boneco com ele, às vezes com o próprio Antônio. Eu fui ali mais produzindo, mexendo com a documentação, que é o primeiro passo, né? Aí fui ali mexendo com o som, fui ali ajudando com os bonecos, observando, absorvendo as passagens, né? As histórias que são contadas, que na grande maioria das vezes retratam a época que se vivia ali no Mamulengo. A grande maioria das manifestações culturais retratam um período histórico. O Mamulengo retrata o período dos engenhos, o período do corte da cana-de-açúcar, do café em determinada região, e todas as dificuldades como forma de humor. Existe uma máxima que primeiro a gente faz graça e depois a gente chama a atenção, depois a gente dá aquele suco no estômago. E o Mamulengo, ele aborda dessa forma as situações pesadas que aconteciam ali. Todo mundo vê, todo mundo ri, acha engraçado, mas quando você para ver a situação que aconteceu, realmente pode se identificar algumas coisas que não deveriam estar acontecendo. E a minha experiência foi assim, foi de pouquinho em pouquinho. Eu não cheguei levantando boneco, e hoje também, de forma nenhuma, eu vou me considerar um mestre, mas nem de longe, porque não se compara, não tem como. Porém, a gente vai brincando, até chegar, quem sabe um dia, metade ali do que foi o Mestre Calu, do que é o Mestre Calu, né? Que brinca até hoje como se fosse uma criança. Nesse atualmente, gente, 3h50. Vou deixar 5 minutinhos para meu amigo aqui falar as suas palavras de alguma coisa que ele quer contribuir para o programa, para você jovem que quer realmente seguir com o segmento de produção, da parte técnica, trabalha com Mamulengo ou qualquer outra manifestação cultural. Ele vai dizer algumas palavras para você que quer seguir realmente essa carreira, esse ramo de trabalho. E também deixar a última pergunta sobre o que você deseja trilhar e quais seus sonhos ainda que você pretende realizar, não só esse ano, como no seu futuro. Se você ainda vai continuar produzindo como produtor, ou se você realmente vai ser mais artístico. Eu vou deixar você realmente aberto para falar agora, viu, Edson? Obrigado pelo espaço. Antes de responder a pergunta, né, o que eu pretendo para o futuro, vou abordar essa questão de quem quer viver e sobreviver da cultura. É importante frisar que os editais de captação de recurso, eles existem para isso. Viver de arte e cultura em qualquer lugar do mundo não é fácil. Então, para isso existe sim esses editais, esse dinheiro que é do povo e que tem que ser distribuído para o povo. Então, você é artista, você é músico, você é artesão, você faz alguma coisa que seja artística, e às vezes você faz e nem sabe o que é, mas é. Não tenha medo, não tenha vergonha, receio de procurar esse tipo de financiamento para você colocar a sua ideia fora do papel, né? Colocar ela para acontecer. Porque eles existem para isso. E através desses recursos disponibilizados é que a gente consegue manter as nossas culturas vivas. Quem trabalha na área cultural sabe o quanto é difícil manter um brinquedo vivo, principalmente quando tem muita gente. Porque todo mundo quer banda de fora, todo mundo quer música de fora, mas não quer um Mamulengo brincando no final do ano.
não quer um cavalo marinho ali porque é muito tempo, porque é muita gente, porque é caro, sendo que não é. Então, os editais de fomento, eles vêm como um incentivo do governo federal em si, que se desmembra, né, nos outros órgãos inferiores, para que a cultura permaneça viva. E nunca se investiu tanto na cultura quanto nesses últimos anos, nesse último mandato do presidente Luiz Inácio. Vale a pena ressaltar isso. Depois da recriação do Ministério da Cultura, que foi extinto na época da pandemia, cruelmente extinto, e os servidores realocados, o Luiz Inácio veio reconstruir o Ministério e hoje, ouso dizer que é ou se não o Ministério mais forte que a gente tem no nosso país. E a reconstrução do país está sendo muito através do investimento em cultura. A gente teve o balanço da Lei Rouanet nessa última semana e a cada R$1 investido vem R$7 e pouco de lucro. Isso é dinheiro no cofre público. Não há porquê ser contrário ao investimento em cultura no país. Não há porquê. Existem sim captadores e fazedores de qualquer coisa, existem. Existe sim uma preferência por artistas maiores, dependendo do edital, sim. Principalmente em editais onde o patrocinador escolhe a pessoa. Como a Rouanet, que é uma lei tão polêmica por aí que as pessoas não entendem como funciona. Lei Rouanet, você vai escrever o seu projeto de acordo com as regras, vai fazer a proposta. Se ele estiver tudo ok, ele fica ali disponível. E os patrocinadores vão lá olhando o que tem disponível para aquelas regiões e vão ver se o seu projeto está adequado ao que eles buscam. Então, esses patrocinadores são quem? Podem ser estatais, Petrobras, enfim, ou podem ser empresas privadas, que parte desse recurso que está sendo ali colocado no patrocínio daquele projeto, ele acaba não saindo do cofre da empresa como imposto. Então, o que seria imposto para a empresa se converte em cultura e se converte em retorno financeiro para os cofres públicos da mesma forma. Então, todo mundo ganha. A empresa paga menos imposto, o governo consegue manter o artista vivendo e está tudo certo. Mas a forma de resolver esse problema, dessa preferência por artistas maiores, se veio com a Rouanet regional, que é a Rouanet Nordeste, Norte. E essa Rouanet, que tem recursos direto do governo, vamos dizer assim, aí sim, é dinheiro de cofre público que está sendo distribuído para a classe artística, mas muito pouco. Muito pouco. Se a gente juntar todos os editais de fomento que existem no Brasil, são infinitamente menores do que os gastos com políticos por ano. E a gente sabe que talvez a cultura dê mais retorno, né? Então é importante frisar a questão da Rouanet. A Rouanet não é, a Rouanet, a grande, a maior, não é dinheiro público, é concessão fiscal, se eu não me engano, é imposto. E tem as Rouanets regionais que agora sim vêm com esse aporte público para manter as culturas regionais funcionando. E a intenção é que a Rouanet ela se especifique ainda mais para dentro dos territórios. Se a gente tem uma Nordeste, talvez venha acontecer uma Rouanet Pernambuco, porque daí tira essa questão da preferência com os artistas maiores. E sobre a visão do futuro, sobre o que eu pretendo fazer, como eu pretendo continuar trabalhando, eu não quero sair da cultura, até o momento não tem porquê. Né? O projeto dos agentes ele vai continuar aí por alguns anos, muito provavelmente, e a atuação como produtor aqui na região, ela também continua, por mais que a gente já não faça tantos projetos quanto fazia antes, por questão até mental mesmo, porque não tem quem aguente. É isso. É para ficar louco. Mas é continuar sim, porque como eu disse lá no início, se a gente não fizer, infelizmente, não vai ter quem faça. Até projeto para formar produtores a gente tem, e sofre de uma dificuldade incrível. Então, se você que está ouvindo tem interesse de ser produtor ou é artista e quer saber como captar recursos, se ligue no Instagram, Projetos Vicência, no Instagram do Eliel, da produtora Áurea, do Antônio Neto, do Mestre Calu, do Edson Ramos, da Três Produtora, que sempre tem oportunidades lá, às vezes de audiovisual, às vezes de artesanato, de crochê, na palha, com a Mestra Vera Brito. E aí você vai ter essas oportunidades criadas de produtores para futuros produtores, para que a gente consiga manter essa roda girando. É isso, gente. Mais um programa já está chegando ao finalzinho. Falta 4 minutos para se encerrar. Meu agradeço especial para meu amigo Edson, que liberou uma horinha do seu tempo para vir aqui, destrinchar um pouquinho sobre algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre a carreira dele. Meu agradecimento especial em nome do programa em si. Muito obrigado a Edson, meu locutor, quer dizer, meu radialista que está aqui ao meu lado, que esteve comigo nesses programas.
minha amiga Roberta, minha parte técnica aqui, ela que buscou notícias, curiosidades, destrinchou tudo, trouxe tudo resumindo aqui para eu conseguir fazer tudo sábado. Meu amigo Nilcinho, que está aqui ao meu lado, que foi a parte realmente de ficar de suporte à produção aqui. Foi o nosso braço esquerdo, que qualquer coisa que tinha aqui para se fazer, ele desenrolava esse papel. E muito obrigado a vocês que estiveram aqui no programa. No total 15 participações, contando 16 com o Edson. Muito obrigado a você, Peruca, Mel, a Pedro, a Saulo, a todo mundo. Se fosse estar todo mundo aqui, vai demorar muito tempo. Realmente, foi muita gente que esteve aqui. E é isso. Agradeço a Deus por ter cumprido todos os programas certinhos que a gente teve aqui. No Instagram do programa Momento da Cultura, vocês vão receber resumos que vão ter com a participação de Evelyn, que é a acessibilidade, para mostrar um pouquinho, mais ou menos em um minuto, o que teve no programa, as notícias e um resumozinho básico do que foi falado e feito nesse programa naquele dia. E com isso eu encerro o programa. Se quiser alguém aqui da nossa produção deixar algumas palavras finais. E meus parabéns à equipe, à elaboração do projeto, por você, Eliel, ao Edson, ao Nilcinho, a Alberta e todos os outros que estiveram aqui presentes. Tenho certeza que isso aqui tem que ficar salvo, tem que estar registrado. Ações de salvaguarda como essa são importantíssimas. Então só tenho a parabenizar. Tudo muito bem feito, como sempre é. Não esperava menos. Eu espero que vocês que ouviram tenham absorvido um pouquinho das informações. Vocês vão conseguir ouvir novamente nas redes sociais lá do Eliel. E muito obrigado. Até uma próxima. Então é isso, gente. Antes de encerrar, um agradecimento especial à minha amiga Thaís, esposa do senhor Edson, que também ajuda ele bastante. Se é o cara que faz tudo aqui, ela também está junto. O Pedrinho que está lá já começando, já tem seu bonequinho de mamulengo já. Pra quem não sabe, Pedrinho é o filho do meu amigo Edson. Um ano, tá um anozinho agora, ou tá um pouquinho longe? Vai completar 10 meses. 10 meses já. Daqui a pouco, um ano, 2 anos, é um pulo. Passa ligeiro. Pois é isso, gente. Muito obrigado e fiquem com Deus, tá? Quem sabe um dia voltaremos, espero que sim, mas até lá, tchau, tchau.